Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jairo, conhecido como Jairo Acabamentos. Sou professor em efeitos decorativos e hoje, juntamente com a parceria com a Tintas Grafitex, estou aqui para te trazer um conteúdo muito bacana, passo a passo de como reproduzir, como criar este efeito decorativo aqui, que nada mais é do que a marmorização artística, modelo Recife de Coral na cor esmeralda. É isso que a gente vai estar conferindo agora na sequência de um vídeo. Vamos lá! Fala pessoal, beleza? Bom, vamos começar então agora, né? Agora que vocês já viram aí a introdução, vamos então dar início ao nosso conteúdo aí digital de marmorização artística. Pegamos então um produto, né, texturas, né, para efeito mármore, né, um mármore interno e externo da empresa Grafitex. Pegamos aí um pouco, né, e separamos no recipiente da massa, né, da base branca, e adicionamos então bisnaga xadrez preta. Olha só como que a gente vem pigmentando manualmente, né. Colocamos um pouquinho de textura ali num potinho separado, bisnaga preta, e na sequência uma haste, né, com uma furadeira, para que você faça uma boa homogeneização, uma boa mistura do produto na cor preta. Essa cor preta a gente vai estar utilizando como fundo da nossa placa ali, onde a gente vai estar criando o efeito. E também a gente vai estar utilizando uma cor verde. Vamos precisar de uma cor verde meio que folha. Então esse verde a gente vai usar em pequena quantidade, então logo pegamos aí um recipiente menor, e com a bisnaga verde a gente consegue criar o tom verde também a partir da nossa base branca, ok? Vamos adicionar um pouquinho mais de verde para deixar um verde mais vivo, né? Um verde aspecto folha, até o ponto que a gente tem aí uma satisfação com relação à cor, beleza? Fez isso, coloca uma tampinha sempre no recipiente, não deixa aberto todos esses recipientes que vocês vão pigmentando. E agora a gente vai adentrar na nossa placa. Essa placa a gente preparou ela, né, com uma massa acrílica, deixou ela toda lisinha, lixou, tirou o pó. E agora a gente vai adentrar com a aplicação da textura de efeito mármore da Grafitex, utilizando aí uma lâmina, né, a Beroex, né, uma lâmina aí de 45 centímetros. E a gente vai fazendo o alastramento, a distribuição desse produto de uma forma bem uniforme, né, como um todo, ao ponto desta massa da Grafitex ela dá uma cobertura de fundo, então, digo, para não deixar nenhum tipo de resíduo falho ou meio que branco ali no caso, né? Deixa um preto bem vivo, bem acobertado nessa área de fundo. E vocês apliquem de uma forma bem bacana, uma forma que visa aí o mínimo, né, que você deixe de irregularidade, imperfeição, melhor será então essa superfície para vocês seguirem adiante com os efeitos, ok? Então isso você vai estar fazendo em toda a sua parede que você for fazer, ou um painel na tua casa, tá? Faça essa distribuição da massa por completo, bem homogênea, assim como a gente vem fazendo aí, ok? Bem uniformezinha, não deixa relevo, procura não deixar muito relevo, imperfeição, que depois você vai ter que tirar, né? Você vai ter que isolar, assim como eu estou fazendo agora, ó, pegando uma orbital, aquela lixadeirinha treme-treme que todos conhecem, que utiliza aí 1/4 de lixa. Estamos utilizando aí uma lixa a seco número 320, para quê? Para a gente regularizar, tirar aquelas imperfeiçãozinhas, né, que ficou ali no fundo. Depois de seco, é claro, né? Depois a gente remova o pó, passa uma vassourinha de pelo, né, bem macia, e passa ali um paninho, ou até mesmo uma flanelinha, uma lã, no caso que eu estou utilizando, para remover bem o pó dessa superfície. E depois que a gente tivemos então essa base de fundo preta, que já secou, já foi lixada, já removeu o pó, a gente vai pegar uma desempenadeira de cantos arredondados. Vamos pegar agora aquela textura na cor verde, um verde meio que folha aí, e suavemente vamos deixar que a nossa ferramenta ela deslize e começa a fazer umas pequenas derrapagens, vamos dizer, assim como você está vendo na imagem. Olha só, você não vai deixar ela toda uniforme, toda bonitinha. É como se fosse criar uma pequena baguncinha na sua parede, tá?
de forma que essas derrapagens da textura começa a se formar aleatoriamente na sua superfície, bem dispersas e bem harmônicas também, né? Então, para isso, o que você precisa fazer? Pegar um pouquinho dessa textura, aplicar ali em poucas quantidades, né, na beiradinha ali da sua ferramenta desempenadeira, e com uma certa destreza, cautela, suavidade, vir fazendo então essa distribuição dessa textura levemente, sem pressa, sem correria, como se você estivesse fazendo tipo uma camuflagem, sabe aquelas camuflagens de uniformes, de exército e tal. Então imagine que você está fazendo uma camuflagem, então você vem tipo derrapando, né, essa textura, fazendo aquelas aspecto de derrapagem mesmo dessa textura, formando essas manchas bem aleatórias e dispersas, né? Então não tem que ter uma mancha muito junto uma da outra. Procura levar um desenho harmônico, equilibrado, né? Siga um padrão de desenho. Depois você já vem na sequência tirando os relevinhos, né, para não deixar aquelas rebarbas. Evite deixar as rebarbas, né? Aquelas pelotinhas de massa que de repente vai se secando ali, entende? Então também a gente não vai aplicar só essa etapa. Essa etapa digamos, de desenho, de camuflagem ou derrapagem que a gente está fazendo aí, ele vai se repetir logo na sequência. Conforme você vai distribuir toda numa área bem considerável, você vai voltar e repetir esse mesmo processo exatamente em cima da onde foi aplicado. Agora voltamos aqui com a câmera lateralizada, olha só. Até mudamos, estamos utilizando a nossa desempenadeira bem convencional que o pessoal encontra aí, né, facilmente em lojas aí de tintas, lojas que trabalham com equipamentos para o pintor. Olha só a cautela que a gente vai distribuindo essa pequena quantidade de massa. Nesse ângulo vocês conseguem perceber bem essa derrapagem de textura, essa camuflagem que eu venho mencionando para você. Essa técnica é uma técnica que eu menciono ela como técnica de aprofundamento, tá? Ou uma técnica de sobreposição. É uma das técnicas que lá os meus alunos dos meus cursos online, eles visualizam muito bem essas técnicas aí, a gente menciona com grande frequência, e também a gente aborda ela com vários outros meios de você fazê-las lá nos meus cursos online, até mesmo no curso presencial que acontece aqui no meu ateliê de Jair Acabamentos, tá? Então são técnicas aí que também tem outros meios, outras formas de você criá-las também, tá? Mas essa aqui é apenas uma das técnicas que a gente tem lá nos nossos conteúdos de cursos online, cursos presencial. Como havia mencionado, essa técnica a gente nomeia ela como a técnica de sobreposição ou técnica de aprofundamento, tá? É uma técnica aí muito bacana. Ele cria aquele aspecto depois que a gente acobertar esta camada, fica com aquele aspecto de degradê, de aprofundamento mesmo, né? E é uma das técnicas que a gente utiliza muito na marmorização realista. E nesse conteúdo, lembrando que é uma marmorização artística. A artística é uma técnica que a gente utiliza de livre, né, espontânea aí, arte, mesclando, juntando a arte com efeitos mármores. Então é como se fosse um marmorato, né? O marmorato ele cria a ilusão nas pessoas de que elas estão observando um mármore, mas não está. E a marmorização artística ela tem mais ou menos a mesma pegada que um marmorato. Cria-se a ilusão de que a pessoa está olhando para o mármore, mas não está. É uma marmorização artística. Você lembra aspectos, e tem realmente aspectos, do mármore nesse trabalho, porém não é algo voltado a um mármore real. Para isso temos a marmorização realista, que é um outro conteúdo que o pessoal acaba aí obtendo através do Jair Acabamentos com nossos cursos presenciais e cursos online, tá? Mas no caso aqui a marmorização artística, que é meio que similar aí ao marmorato, ok?
Então olha só, olha essa derrapagem, percebe bem na luz, esse reflexo da luz, como que ficou, olha como é que ficou bem harmônica, bem equilibrada, né? Essas manchas, então manchas que vêm sobressaindo, né? Em cima das outras que já estavam embaixo. Olha só como que fica esse aspecto. Tem aquelas pequenas partículas, né? Essas pequenas partículas, ela dá um show depois que a gente vem na sequência com as outras técnicas. Fica muito bacana. Quanto mais dá essas freadinhas, essas picotagens, essas pequenas partículas de textura, mais lindo fica o seu trabalho no final. Então, para isso, você precisa de uma suavidade, de uma destreza na sua mão. Não pode chegar com a espátula com a mão, com a desempenadeira com a mão meio que pesada, né? Já ir aplicando com força. Isso não é força, isso é jeito, tá? Você inclina a desempenadeira num ângulo de mais ou menos aí seus 50, né? Não digo 45 graus, um pouquinho mais que 45 graus. Começa aí com um ângulo mais ou menos de 60 graus e vem abaixando esse ângulo conforme você vai gastando a massa que está ali na sua ferramenta, sua desempenadeira, ok? Então aí você vai conseguindo fazer esse alastramento e essas manchinhas aí que simboliza aí uma camuflagem, né? Umas derrapagens da textura, assim como a gente mencionou aí. Olha aí depois como ficou, né? Ficou poucos pontinhos pretos aí em abertos, né? Depois de seco, mais ou menos umas 2 horas de ventilador ligado ali, você pega novamente a nossa lixadeirinha Treme-Treme. É uma lixadeira orbital, onde está acoplado mais uma vez a nossa lixa seco número 320. Só que essa lixa seco 320, nessa etapa, você procura não utilizar ela nova, sabe? Procura usar ela meio termo. Gasta ela um pouquinho, senão ela vai agredir muito a textura, vai corroer e vai apagar o seu desenho, que deu muita trabalheira para você criar, né? Então deixa ela meio termo ali e você vem removendo, ajustando, tirando algumas rebarbinhas que fica, deixando a sua superfície um pouquinho mais uniforme também. Percebe como que vai ficando esse desenho de fundo, olha só. Então aquela camuflagem, aquele aspecto que a gente vinha mencionando aí anteriormente, ele começa a entrar em evidência nesse estágio, né? Agora nesse estágio você consegue ver claramente, né, essas derrapagens e acaba se formando uma camuflagem mesmo, né? Essa cor verde ela começa a ficar mais avivada, ela realça mais o verde e de repente aquele tonzinho preto fica bem lá no fundo, bem um aspecto de aprofundamento mesmo, né? Aí lá na sequência a gente já vai partir para a próxima etapa, que a gente vai acobertar elas e vai dar a cartada final. Então são vários processos e cada processo tem a sua técnica, tem a sua delicadeza, a sua forma de você realizar, tá? Então é uma das técnicas também que o pessoal lá, os meus alunos aprendem a fundo, né? Nos cursos online, nos cursos presencial de Jara Acabamentos, que são as técnicas que a gente também consegue reproduzir e criar até mesmo com uma ferramentinha aí que é a nossa Orbital Treme-Treme, ok? A gente vai fazendo também esse lixamento e vai limpando também, né? Você não pode ficar ali lixando e vai caindo pó e vai aglomerando aquele monte de sujeira e você vai você vai ficar patinando em cima de partícula de pó que era para estar sendo removido, tá? Então procura vir fazendo o lixamento e limpando, tá? Esse local onde você acabou aí de lixar, tá? Vamos posicionar a câmera um pouquinho de lado agora também para vocês verem mais de perto como a gente faz esse lixamento. Olha só que bacana. Então agora estou dando uma caprichada a mais no lixamento, beleza? Depois do lixamento que a gente faz, é claro, tira o pó, né?
não podemos ter pó. E agora a gente vai partir para praticamente a última etapa. Então a gente capricha mais ainda nessa remoção do pó, aplicando aí um paninho levemente molhado e limpo, né? Pega uma água limpinha, levemente molhado, você vai removendo qualquer resíduo de pó que ficou nessa superfície. Aguarda secar uns minutinhos aí e depois a gente vai adentrar com a última camada de textura. Voltamos lá na nossa textura da Grafitex, na cor preta, o qual nós pigmentamos manualmente. Okay? Pegamos aí novamente a nossa desempenadeira de efeito mármore, tá? No caso agora a gente está utilizando uma desempenadeira trapezoidal, que eu gosto muito dela para momentos assim de distribuição e criar essas manchas aleatórias. Então estou utilizando ela, tá? Mas você pode estar utilizando as outras desempenadeiras padrões de cantos arredondados para você cumprir essa etapa. E a gente vem agora nessa sequência então aplicando essa camada de preto, porém com uma película bem fininha, tá bom? Não pode aplicar uma camada ao ponto que você acoberte 100% essas manchas verdes. Essas manchas verdes, neste ponto, você tem que acobertar ela dentro de uma margem assim de uns 80, 75%, 80%, você vai cobrir elas, tá? Mas você não pode cobrir, né? Acobertar elas 100%. Se você acobertar ela 100%, essas manchas verdes, você vai perder todo o seu trabalho, né? Você vai isolar tudo. Então tem que ter um cuidado, uma cautela nesse estágio para você não encobrir tudo, tá? No começo, quando eu iniciei as minhas técnicas de marmorização, eu cometia muito esse erro, né? De aplicar uma camada meia considerável, né? E acabava perdendo todo o trabalho. Mas agora a gente pegou bem um jeito, então a gente aplica com uma certa força, uma certa precisão, né? Para que tenhamos apenas uma aplicação eficaz, porém de uma película bem fininha aí da textura da Grafitex na cor preta, né? Ao ponto que a gente consiga ver ali um pouquinho do verde de fundo. E conseguimos ver ali, olha só na imagem, bem de pertinho, quando vocês veem, ó, aquele aspecto todo manchadinho, ficando ali visivelmente ali para vocês, ó. Esse aspecto tem que ficar, ó. Não pode abusar do preto. O preto é uma cor vibrante e uma cor perigosa. É perigosa para você perder todo o seu trabalho se você aplicar demais, né? Então, de repente, você nem perca todo o seu trabalho, mas depois, para você puxar o aspecto de sobreposição, de aprofundamento, qual a gente havia mencionado aí, vai te dar muito trabalho, né? Então, cautela aí, procura ter uma destreza, deixar aí a desempenadeira um pouquinho mais inclinada para cima, tá? Para você, tipo, já vai aplicando e na sequência, simultaneamente, aplica e remova o excesso, tá? Vem aplicando e removendo, ó, assim como você está vendo aí no vídeo, ok? E deixando então mais ou menos uns 20% da cor verde aparecendo de fundo. E depois disso, vamos aguardar secar. Deixa o ventilador ligado, mais ou menos aí umas 2 horas de ventilador nesta superfície. Lixe ao ponto que esse lixamento ele começa a puxar exatamente aqueles desenhos que você fez, né? Aquelas derrapagens, aquelas camuflagens que a gente fez com tanta cautela lá atrás. Olha só ela voltando à tona. E ela volta à tona não simplesmente voltando assim de uma forma bruta, não, ela volta com uma suavidade, ela volta criando o efeito de degradê, o efeito de aprofundamento, né? Então é dessa forma que você vai controlando também a sua força ali na nossa orbital, utilizando uma lixinha a seco, número 320, né?
com a lixinha meio termo também, né? Procura utilizar aí uma lixinha não nova, porque nova ela vai ficar muito agressiva e ela vai corroer, né? E apagar o seu desenho. Então procura utilizar uma lixinha mais de boa, tá? Mais meio termo, meia vida mesmo. E você vai controlando sua força e você vai moldando e trazendo o quanto você quer de verde naquele determinado local. Ok? Então você vai de boa, tranquilinho, né? Foque ali em um pequeno espaço, não procura ficar trabalhando em uma área muito aberta, senão você vai ficar perdido. Foque num espaço de mais ou menos uns 50 cm por 50 cm, trabalha bonitinho nele, né? Vai lixando, vai removendo o pó, vai trazendo essa harmonia, esse equilíbrio dos desenhos, das figuras que vai surgindo, né, com o seu lixamento, ok? Aí você vai tendo então uma visão de um trabalho bem harmônico, bem equilibrado, assim como vocês viram aí. Tá? Depois que você fez todo esse lixamento, mais uma vez você vai remover o pó, é claro, né? Você percebeu que quando a gente vai lixando, até um brilho vai surgindo? Então, depois que você fez isso, lixou, removeu o pó, a gente vai utilizar a técnica da laminação e da compactação. É uma técnica que visa você realçar mais o brilho ainda da sua superfície. Você vai posicionar ali a sua desempenadeira de efeito mármore, né, com uma angulação onde vai ter uma variação de 60 a 70 graus de inclinação e onde você vai pressionar esta ferramenta de efeitos decorativos de cantos arredondados, né, desempenadeira, na sua superfície ao ponto que ela comece a extrair o brilho, puxar o brilho, tá? Então essa é a técnica da laminação e da compactação que nós brasileiros costumamos chamar, tá? Tem técnicas mais avançadas que também os meus alunos conferem lá nos meus cursos presencial, curso online, que a gente chama até de técnica da estucagem, né? Onde a gente vai estar utilizando aí de outros meios, assim como você viu também na técnica da criação dessas figuras. Temos várias técnicas, né? Então a gente não tem como passar tudo nesse conteúdo por conta do tempo, ok? Mas a gente passa aí na medida do possível algumas das técnicas. Olha só como é feito, ó. Então essa pressão exercida na sua superfície tem uma angulação de mais ou menos uns 70 graus de inclinação, né? 60, 70 graus de inclinação da desempenadeira, onde você vai pressionando ela, né, na superfície de um lado, de outro, ao ponto que você comece a realçar o brilho então da sua textura, ok? Então essas são as técnicas da laminação e da compactação, algumas das, tá? Depois temos mais técnicas que entram em outros processos da estucagem, mas são técnicas aí que funcionam muito bem e você consegue ter um brilho bem bacana, assim como vocês estão vendo aí. Olha só, fiz questão de deitar um pouquinho a placa para vocês verem. É uma placa bem bacana também, viu? Uma placa aí de 1,20 m por 90 cm, se eu não me engano. Olha a deitadinha como que ficou o brilho, né? Uma boa uniformização, uma regularização da área como um todo, um brilho bem uniforme. Olha o reflexo da textura da Grafitex ali, ó. Tintas Grafitex, mármore interior e exterior, né? Olha só que bacana que ficou esse trabalho, né? E é um trabalho assim que é para vocês fazerem também, né? Como eu mencionei, em áreas pequenas, né? É um trabalho bonito, porém é um trabalho meio exótico e chamativo. Então você tem que utilizá-lo com cautela. Faça num painel, num balcão, numa coluna, assim como havia mencionado anteriormente aí, ok? Para não ficar muito carregado. E continuemos aí visualizando um pouquinho mais esse brilho com uma outra angulação, para vocês certificarem bem. Olha só essas manchas de camuflagem como ficou, né? Ele lembra muito um recife de coral, né? Lembra daqueles recifes de coral que a gente encontra nas praias, né? Nos mares? Esses furinhos, né? Um aspecto de aprofundamento, né? De sobreposição, eles realçam tudo agora. Ó. Olha que bonito que fica. E como eu disse também, né? Você pode estar utilizando cores e cores. Utilize o azul, utilize o vermelho, né? Utilize aí um castanho, um marrom,
fica muito lindo também, qualquer uma dessas cores, né? E os desenhos fica bem harmônico, bem equilibrado, né? E com esse aspecto de aprofundamento, como vocês estão vendo, tá? Nesse trabalho eu nem apliquei cera, hein? Tá só laminado. Se vocês quiserem aplicar cera e fazer o polimento, dá um pulinho lá no canal Jairo Acabamentos no YouTube, que tem vários vídeos, tem vários passo a passo também, de feitos mármores, de como aplicar cera, como fazer o polimento, caso vocês queiram fazer o polimento. Nesse trabalho aqui, como é um mármore interior, exterior da Grafitex, eu nem apliquei cera, tá? Do jeito que tá aqui, para tomar sol e chuva, que não dá nada não. Beleza? É isso aí. Então estamos aí encerrando as nossas técnicas da marmorização artística, modelo Recife de Coral na cor esmeralda. Bom pessoal, então o conteúdo foi esse, da marmorização artística modelo Recife de Coral na cor esmeralda. Por mais que seja um vídeo bem meio que extenso, grandezinho aí, né? Porém, é um conteúdo um pouco limitado, né? De certa forma limitado mesmo, porque não tem como eu passar para você a fundo todas as técnicas, todos os pulos do gato dentro de um conteúdo muito compacto, né? Como foi esse que foi passado. Então, caso vocês tenham interesse em ir além e a fundo dentro de cada técnica que foi passada nesse vídeo, entre outras técnicas, aí eu convido você a se tornar membro da família da marmorização realista com o professor Jairo Acabamentos. Vou deixar aqui meu contato, meu WhatsApp, para vocês entrarem em contato, caso vocês tenham interesse. E se você gostou do vídeo, ó, deixa o joinha aí, compartilha com seus amigos para a gente ajudar, né, a classe dos pintores a entrar no mundo dos efeitos decorativos. E mais uma vez agradecendo a Tintas Grafitex, meu grande amigo Alex Mineto, pela oportunidade, né, pelo produto que ele desenvolveu, está na mão do pintor hoje brasileiro, que é o efeito mármore da Grafitex, ok? Então um grande abraço para todos os pintores do Brasil, toda a galera da Grafitex e meu grande amigo Alex Mineto. Um grande abraço e até mais.